Aí o Swami apresenta o conceito do samsara dividido em três níveis. As pessoas mais grosseiras, mais densas, mais ordinárias, né, o samsara é representado a nível físico. Elas se apegam a quê? Elas se apegam às coisas e às pessoas, né? Elas se apegam aos seus corpos físicos, ao corpo físico jágata do universo e às outras pessoas e às outras criaturas, cachorros e gatos, né, inclusos, né? Então, a pessoa ordinária mais mundana, ela está apegada ao samsara mundano, samsara físico, né? Existem outras pessoas que também são sansaris, mas elas não se importam muito com as coisas das pessoas, mas elas têm um apego emocional à vida, né? Elas têm muita, né, necessidades emocionais. Ela não quer coisas e pessoas, mas ela quer algum conforto emocional. Elas dizem, Swami, eu estou muito bem, eu tenho segurança, prazeres, né? Eu desapeguei da minha casa, disso e aquilo, mas se tem uma coisa que eu não desapeguei, é a necessidade de ser amado, né? A necessidade de ser validado. Eu quero que as pessoas estejam próximas de mim, né? Eu tenho uma necessidade, uma carência emocional que me apega emocionalmente às pessoas, né? Então, é um apego, é um samsara emocional colocado por ele, né? Então, o samsara físico, o samsara psicológico, emocional, alguns procuram algo, qualquer um vem e eles querem conversar. Essas pessoas carentes emocionalmente, elas vão tentar se apegar a qualquer pessoa, né? Elas estão tão necessitadas que quando elas encontram alguém, qualquer pessoa que vem, elas querem falar, 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 tagarelar, né? A sua necessidade emocional de atenção, de amor, né? Cuidado, né? Ela vai compelir a pessoa a falar o tempo todo e buscar outras pessoas, né? São necessidades psicológicas emocionais, ok? Então, é um outro tipo de samsari. Enquanto eu depender de fatores externos para minha realização psicológica emocional, eu sou um samsari a nível emocional. O primeiro exemplo é um samsari a nível grosseiro, mais físico, mais denso. Uma é a dependência das pessoas e das coisas, e agora é uma dependência psicológica emocional, tá? Vocês lembram do conceito, dos ensinamentos do sannyasi, que é um renunciante? Primeiro você renuncia às coisas e às pessoas, depois você tem que renunciar, né, às suas carências, né, psicológicas, emocionais, que permanecem dentro de você. Você se afastou do mundo, mas o mundo permanece dentro de você, o vazio permanece dentro de você, e as suas necessidades permanecem também. E aí existe o terceiro nível de samsara, que é o mais sutil, o mais superior. A necessidade dessas pessoas, da terceira categoria, não é física e não é psicológica emocional, ela é uma necessidade intelectual. Aí ele cita aqui, o Swami, que a maioria dos cientistas são enquadrados nesta categoria. Eles têm perguntas, né, e mais perguntas sobre a natureza de Jagata, da criação, quando ela iniciou, né, e como ela funciona, o que existe neste mundo para mim, né? Então, essas perguntas, do ponto de vista da nossa elevação espiritual, são perguntas inúteis, irrelevantes, são perdas de tempo, não para o cientista, mas para uma pessoa realmente que quer se tornar um Jnani, que quer se tornar uma pessoa sábia espiritualmente, né? É uma perda de tempo. Quando surgiu o primeiro humano, né? Então eles fazem escavações para tentar compreender a origem do universo, a origem da vida, a origem. Eles vão para outros cantos da galáxia procurando vida em outros planetas. Então essa busca, esse extrovertimento para conhecer este mundo fenomenal, ele é uma distração comum a todos aqueles que têm este impulso, essas vássanas por conhecimento acadêmico, conhecimento intelectual, conhecimento científico, né? O que é tudo isso, né? O que é a mente? A morte é o fim de um ser vivo ou algo mais?
as questões filosóficas candentes os afligem. Isso aflige também os grandes acadêmicos filosóficos também do Vedanta, aqueles indivíduos que têm uma abordagem acadêmica filosófica com o Vedanta, aí eles querem estudar todos os textos do Vedanta, eles querem estudar outras linhas, outras escolas de pensamento, porque eles estão presos no samsara do conhecimento intelectual. Isso é o que eu disse que você sabe. A esposa estava chorando, você não vê lágrimas. Aí ele fala um exemplo que uma pessoa com uma mente tão acadêmica, científica, ela não tem empatia nem mesmo pelas lágrimas, né, do seu companheiro ou companheira. Quando ele vê, ele observa as lágrimas e ele interpreta as lágrimas do ponto de vista químico. Ele diz aí, isso aí não significa nada, as lágrimas nada mais é do que NaClH2O, né? É um pouco de sal na água. Se entrar na boca, é salgadinho, e você possa talvez colocar no arroz, né? Então, são pessoas sem empatia, são pessoas que estão totalmente presas no samsara intelectual, acadêmico, conhecimento científico, né? Então, 3 níveis do samsara. O terceiro nível é importante a gente ressaltar, porque é um nível muito comum para o buscador de moksha, o buscador de autoconhecimento. Como nós sabemos, o autoconhecimento passa através de um conhecimento intelectual, acadêmico, informativo, que precisa ser livre de dúvidas, né? Mas aquela é simplesmente uma outra estação e nós não devemos permanecer paralisados ali. Então, esta tendência, né, de ficar preso no conhecimento acadêmico, filosófico do Vedanta, vocês talvez não tenham ideia. A grande maioria dos vedantinos estão presos no nível acadêmico filosófico. Os grandes, muitos expositores do Vedanta estão presos no nível acadêmico filosófico. Alguns deles têm um conhecimento muito vasto das escrituras e outros têm um conhecimento muito fragmentado das escrituras, mas ainda assim estão presos nesses conhecimentos, nesses fragmentos, pensando que eles chegaram à sua destinação final. É uma armadilha muito forte, tá? Principalmente quando o estudante Vedanta se afasta do seu guru, do seu professor, pensando que eu já cheguei lá, eu sou um professor, eu sou um Jnani, eu sou um sábio, né? Então, nós precisamos estar atentos a este samsara acadêmico intelectual, que é um estágio no qual muitas pessoas permanecem paralisadas, ok? Existem diversas, como se diz? Histórias, né, apresentadas, né, exemplos apresentados na nossa tradição do Shimaya, principalmente do Dayananda e do Paramartananda, de pessoas, né, que sabem tanto a respeito das escrituras, mas não obtiveram o ensinamento que realmente as liberta, tá? Então, é para a gente ficar atento no samsara intelectual. Esse é o meu ponto aqui, tá? O samsara intelectual é um perigo e o alarme sona quando o indivíduo ele se afasta do professor e ainda mais perigoso quando o indivíduo ele começa a compartilhar os ensinamentos com o outro pensando ser autorrealizado ou ser um guru do Vedanta. Vedanta resolve o samsara em todos esses 3 níveis. Ele dará satisfação emocional, satisfação intelectual, satisfação psicológica. Todas as questões fundamentais sobre o mundo, sobre o Jivatma e Ishvara serão resolvidas através deste conhecimento completo. No Mundaka Upanishad, tem uma passagem que diz, Vedanta, esses ensinamentos irão dissolver o nó da ignorância, que é um nó do desejo. E o desejo por mais conhecimento acadêmico como forma de me completar é um outro nó, é um outro samsara, é uma outra ignorância, né? Então, o nó do coração, o nó do intelecto, todos esses nós precisam ser dissolvidos.
Portanto, Arjuna, este capítulo vale a pena estudar. Ele é potente, né? Poderoso, e, portanto, o convite é que todos vocês, não somente Arjuna vai voltar para as próximas exposições do Lord Krishna, mas que todos vocês do Vedanta Brasil também voltem para este capítulo número 7, que promete muito, ok? Olá, queria trazer aqui para vocês o quanto eu tenho me beneficiado dos ensinamentos do Vedanta. Esses ensinamentos do Vedanta, eles mudaram a minha vida, o meu estilo de vida, né? A partir de uma compreensão sobre Jagata, o mundo, sobre essa pura inteligência, Ishvara, sobre o Jiva, né? A mente, o funcionamento, sobre a aplicação do Karma Yoga diariamente na vida, o quanto isso beneficia a purificação da mente, né? Para poder daí acessar aquilo que é mais valioso. Aliás, eu diria sem valor estimável, inestimável, né? Uma riqueza profunda, que é a compreensão sobre os ensinamentos de Satya, a consciência, a existência ilimitada que sou. Bom, eu sou uma aluna de Vedanta, desse grupo, Vedanta Brasil, que iniciei a jornada, estou no começo da jornada, mas essa jornada seria impossível sem o apoio diário de um professor qualificado, o professor Arlindo Nagar, nosso professor, que dedica a sua vida, que dedica as batidas do seu coração exclusivamente para o ensino do Vedanta. Ele gosta de usar a frase o coração que se doa recebe. Então ele é esse coração que doa. E aí a minha pergunta e o meu convite é: e você? Tem se beneficiado também dos ensinamentos, da compreensão, da clareza desses ensinamentos que são trazidos para nós? Sim? Se sim, o coração que doa recebe. Então o convite é: se você se beneficia, você pode também fazer uma doação. Essa doação, ela é necessária, apropriada, para a manutenção, né, desse ensinamento vivo diariamente para nós. E é um convite para que a gente possa nutrir esse grupo com o dar e o receber. E se você se beneficia, tenho certeza, qualquer valor mensal é suficiente. É o valor que o seu coração sentir, mas é um valor apropriado.